Olá, nesse segmento vamos tratar do impacto do ciclo de vida na inovação. Se uma organização seja bem-sucedida com inovação, ela precisa compreender, né, é preciso se saber que as diferentes categorias vão recompensar diferentes tipos de inovação em diferentes pontos no tempo, ou seja, do ciclo de vida altera a forma como isso muda ao longo do tempo, isso vai afetar a forma pela qual essas categorias vão ser recompensadas. E as categorias de produtos e serviços, elas possuem início, meio e fim nos seus respectivos ciclos de vida. Então, um produto ele vai ser introduzido no mercado, ele vai apresentar um crescimento, depois vai atingir uma fase de maturidade e, por final, ele vai ser submetido a um declínio natural, né? Isso pode ser revertido ou não, mas essas são as quatro fases que todo produto ou serviço se submete. Existe na arquitetura de negócios dois tipos de modelo que são claramente distintos no que diz respeito à abordagem da inovação, né? A gente vê nessa figura aí que existe uma efetividade maior ah, para a arquitetura de negócio em função da complexidade ou do volume de vendas. Ou seja, quanto mais complexo, nós vamos aqui na base do gráfico para projetos sociais que são extremamente específicos, né? Grandes negócios, e até migrar para coisas como direitos sociais que são vale para todos, e aí nós temos operações de grande volume. Interessante se notar que existe dentro dessa divisão fundamental de sistemas complexos e sistemas de operação de volume, as melhores práticas de inovação para cada um não devem ser compartilhadas. O que a gente chama aqui de sweet spot, né, o que é muito bom em termos de estratégia para o modelo de sistema complexo, não é bom para o modelo de operação de volume e vice-versa, né? Os problemas complexos, eles exigem soluções individualizadas, ao passo que os mercados de volume devem ser atendidos por produtos e transações absolutamente padronizados. No modelo de sistemas complexos, deve-se utilizar métodos adaptativos e aquelas consultorias abertas, open-ended, ou seja, sabe-se como vai começar, mas não sabe de que maneira vai terminar, porque vai depender muito da demanda dos clientes. Então, por isso, no topo desse modelo está o alvo, né? Ou seja, o modelo vai ser organizado em torno do cliente-alvo. O fornecedor deve ser capaz, portanto, de traduzir as necessidades e os desejos em uma solução proposta. É simples assim. É bom. Ao contrário, é bastante complexo. Já no modelo de operação de volume, o cliente ele não constitui o elemento escasso, né? Ou seja, consumidores estão em grande quantidade, daí a operação de volume, e, portanto, o cliente não é o ponto focal. O elemento escasso é o meio de produção, traduzido em ofertas diferenciadas, alto volume, baixo custo. Então, essa pirâmide ela vai na direção da tecnologia habilitadora, ou seja, o foco do modelo de operação de volume é centrado na tecnologia. E os consumidores vão ser atraídos por publicidade e promoção da marca. Quando a gente faz a comparação entre os modelos, obviamente, aqui a gente vai ver que são aspectos diametralmente opostos, então não vamos ser exaustivos aqui, esse material fica disponível, mas vamos simplesmente ilustrar alguns aqui, por exemplo, sistemas complexos, em termos na dimensão pesquisa, trata de cenários quantitativos, enquanto nas operações de volumes, qualita, contrário, nos complexos qualitativos, enquanto na operação de volume quantitativos. Ah, na produção, metodologias adaptativas,
enquanto no volumes determinísticas, né? Ou seja, padronizados. Serviços de consultoria abertas de um lado, transações fechadas do outro. A interação entre os dois modelos, o modelo de sistemas complexos e o modelo de operação de volumes, ela vai evoluir com o ciclo de vida. Normalmente, o que vai acontecer é a criação eh, de um negócio por meio de sistemas complexos, eles são os pioneiros em novas tecnologias e novos mercados, né? E aí eles são orientados a serviços e arquiteturas integradas. Então, aqui um exemplo da linha do tempo para sistemas computacionais. E quando essas ofertas pioneiras elas proliferam no mercado, eles migram para as operações de volume. Então, assim, no nascimento do computador, existiam os mainframes, que eram sistemas extremamente complexos, restritos a poucos usuários. À medida que o tempo vai passando, eles vão sendo, essas ofertas pioneiras vão sendo tornadas populares, digamos assim, e aí entra no mercado como um todo, e aí viram operações de volume. É, os sistemas complexos eles necessitam da redução de custos da operação de volume e por isso vai surgir no tempo uma simbiose entre os dois. E como decorrência dessa simbiose, o modelo de sistemas complexos move para o mercado high-end, né, aquele que demanda desempenhos cada vez maiores e que leva uma consolidação de fornecedores para o high-end. E aí vai haver uma emergência de sistemas complexos da próxima geração, surgindo um novo ciclo, ou seja, então ele não morre em si, ele se transmuta no novo mercado, numa nova tecnologia, e aí essa dança eh, recomeça. E aí surgem essas duas perguntas importantíssimas de serem respondidas nesse segmento, né? Em termos estratégicos. Primeiro, com que tipo de inovação iremos obter separação, ou seja, vantagem competitiva em relação aos nossos concorrentes? Essas são as questões mais importantes. E a seguinte é: o que direciona a escolha do tipo de inovação? Não é, ah, nem todas as inovações são iguais debaixo do sol, né? Ou seja, existem inovações para atender determinado tipo de problema, como a gente viu lá os sweet spots diferentes, por exemplo, no modelo da arquitetura de negócio. Então, a primeira pergunta, basicamente, ela é respondida da seguinte forma: que tipo de inovação o ponto focal é saber o que ignorar, né? O que eu devo deixar para trás para fazer funcionar a minha estratégia? E na segunda, a gente precisa compreender que um único vetor de inovação ele implica riscos e deve ser gerenciado. E aí surge um paradoxo, que é o paradoxo entre a, a inovação top-down, ou seja, que vem da cúpula, da liderança, e a inovação bottom-up, que vem do chão de fábrica, de quem efetivamente vive o problema na rotina, no dia a dia. E por que esse paradoxo? Bom, a gente sabe lá do começo dos segmentos anteriores que sem o apoio da liderança, né, a gente falava lá de um aspecto crítico para a inovação, a liderança, não há inovação porque ela é tipicamente top-down. Sem o suporte da liderança, não acontece a inovação. Entretanto, as melhores ideias vêm de baixo, porque é quem vive o dia a dia, quem tem a autonomia de lidar com o problema. Então, a organização ela deve se comprometer com um vetor único, top-down, mas, ao mesmo tempo, manter um portfólio aberto de opções bottom-up, ou seja, tem que ter um canal para que essa inovação possa prosperar. E isso nos leva aos vários vetores de inovação, aos vários tipos de inovação, que aqui vão ser tratados frente à fase do ciclo de vida onde a organização ou a tecnologia ou o mercado
se encontram, né? Nós falamos de quatro fases: introdução, crescimento, maturidade e declínio, e vamos agrupar aqui as duas primeiras fases, porque elas são, em termos temporais, elas acontecem de forma muito próxima, introdução e crescimento, e a gente coloca elas como a zona de liderança do produto, ou seja, muito foco na tecnologia do produto. Essa é uma zona, e depois nós vamos para as zonas seguintes, né? E aí, para ser bem sucedido em inovação, a gente tem que compreender, conforme eu disse antes, que as diferentes categorias vão recompensar os diferentes tipos de inovação, e aqui estamos vendo diferentes tipos de inovação. E como eles possuem início, meio e fim, nós vamos ver aqui que, quando chega na fase de maturidade, nós vamos ter duas zonas diferentes: a zona de experiência do cliente, que vai tratar do modelo de sistemas complexos, que é focado no cliente, que a gente viu naquela figura lá atrás, e a zona de excelência operacional, que é focada no modelo de operações de volume, que vai exigir estratégias de inovações distintas. E, por fim, quando chega na fase de declínio do ciclo de vida, nós entramos na zona de renovação da categoria, que tem um arcabouço diferente, né, de vetores de inovação possível. Com isso, a gente tem uma síntese dos tipos de inovação frente ao modelo de ciclo de vida de maturidade das categorias. Nessa primeira zona de liderança do produto, né? Existem grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e o que envolve altos riscos de mercado, né? Porque pode dar tudo muito bem, como pode dar tudo muito mal. E aí o foco fica em conquistar a participação de mercado para depois maximizar os lucros. A gente pode fazer um paralelo aqui com aquela matriz BCG, do interrogação para o estrela, né? Introdução e crescimento, ou seja, pouca margem de contribuição, mas busca por grande participação de mercado e maximização dos lucros. E aí, se a gente pegar os autores do livro Making Innovation Work, Dávila e companhia, nós vamos ver que eles desenharam a seguinte matriz de inovação em função de duas dimensões: produto ou mercado, né? Ou seja, função da tecnologia ou do mercado onde essa tecnologia está inserida. E aí, simplificado demais, se o produto é novo, ou se o produto é o vigente, atual, se o mercado é o vigente ou se o mercado é um novo mercado. Em função das quatro combinações possíveis entre produto e mercado, atual ou novo, nós temos esses tipos de inovação, né? Inovação da plataforma, quando nós estamos tratando de um produto existente para um mercado existente. A inovação de aplicação, quando a gente está falando de um novo mercado para um produto existente, e uma inovação de produto, quando a gente está falando de um novo produto para um mercado existente. E observamos aqui uma mudança no padrão da cor que eu coloquei nesse gráfico, ou seja, o padrão verde atual com atual significa uma inovação incremental. Quando a gente fala do laranja, aí nós estamos com uma inovação semi-radical, existe uma mudança substantiva. E aí uma mudança bem maior ainda quando a gente trata de uma inovação radical, onde um novo produto é criado para atender um novo mercado, né? Aí, uma questão a ser considerada muitíssimo importante, fundamental, essencial, é que os tipos de inovação, eles são função, como se está colocado na figura, em relação a essas dimensões produto-mercado. É mandatório que se foque em apenas um dos tipos de inovação, né? Perder o foco pode ser fatal, né?
E uma outra literatura que trata muito bem disso é a do Geoffrey Moore, Dealing with Darwin, colocando a inovação como uma função da adaptação das organizações em função do tempo, ou seja, do ciclo de vida, como a gente está trabalhando aqui. O interessante de colocar é que essa figura didática, ela coloca aqui um, um quadrante, né? Quatro quadrantes iguais, ou seja, a gente coloca aqui a função de produto e mercado pode ser incremental, semi-radical, radical, mas isso é a teoria. Na prática, é a coisa um pouco mais assim. A maior parte das inovações são incrementais e uma exceção delas são as radicais, com as outras caindo no meio do caminho, né? Então, aquela coisa glamourosa da inovação radical não é a inovação do dia a dia, né? As principais inovações acontecem nessa zona verde aí, que é a inovação de plataforma. Bom, quando a gente fala daquela questão da inovação radical, que vai acontecer normalmente numa introdução de um produto novo para um mercado novo, nós vamos vê-la em duas situações. Pode ser tanto para o modelo de sistemas complexos, quanto para o modelo de operações de volume, né? E aí nós temos no modelo de sistemas complexos, uma mudança radical de tecnologia. Aqui, por exemplo, nós vivemos aí um século de automóveis de combustão interna e, de repente, demandas ambientais, seja no ambiente externo mais próximo, seja no ambiente global, pedem um tipo alternativo de energia por questões de aquecimento, pela lógica, enfim. E aí, uma célula de hidrogênio, por exemplo, pode se tornar alguma coisa a ser considerada no futuro próximo. Ainda debatable, né? Seja ainda a ser debatido. Mas o carro elétrico, por exemplo, já é uma realidade, e aí esse novo tipo de oferta gera um modelo de sistema complexo, ou seja, uma mudança radical de tecnologia. Agora, quando existe uma mudança radical no modelo de negócio, a gente tem um novo tipo de mercado. Nós vamos falar muito sobre isso no nosso terceiro encontro, né, a parte 3 do programa, que é o tratamento do dilema e a solução do inovador. Quando a inovação radical é considerada, a gente tem que ter em consideração que tem que ter em mente que ela envolve muitos maiores riscos, né? Ou seja, eu vou brigar com quem está quieto, né? Quem está situado já no mercado atualmente, e isso vai envolver maiores retornos. Por isso vale a pena, né? Desde que os riscos sejam devidamente gerenciados. Agora, existe um capítulo especial que não é a mesma coisa, eu já comentei isso antes, que é a forma mais dramática de inovação, que é disruptiva. Ela merece um capítulo à parte, que está nesse capítulo 3 aí, na parte 3 do nosso programa. Ainda nessa zona de liderança do produto, nessa segunda fase do ciclo de vida de crescimento, nós vamos ter outro tipo de inovação. Então, voltando àquele nosso quadrante lá, nós começamos do quadrante superior direito, né, inovação radical, que é para a introdução. Depois que o produto se consolida no mercado, algumas estratégias diferentes se apresentam, né? Então, nós vamos ter três estratégias. A primeira delas, a inovação de aplicação, também conhecida inovação de solução, né? Então, o que é a inovação de solução, a inovação de aplicação? Ela desenvolve novos mercados para produtos existentes, né? Quadrante superior esquerdo. Vai se concentrar primariamente nos produtos, ou seja, alavancar aquelas capacidades já existentes. Eu já tenho uma tecnologia, mas ela pode me entregar algo novo que não era feito antes. E normalmente vão ser mercados de nicho. Por exemplo, os processadores confiáveis, seguros de computadores
que foram se tornando commodities, mas suficiente para fazer operações de alta, com alta necessidade de segurança, mas operações relativamente simples, migraram para fazer operações de ATM. Então, os mais velhos, que não é o caso dessa turma, mas, por exemplo, no meu tempo de jovem profissional iniciando carreira, era muito comum na nossa rotina ter que ir ao banco para fazer qualquer operação, tirar dinheiro, depositar dinheiro, e precisava ir no caixa. Passado um tempo, houve uma inundação das ATM, né, as máquinas de dinheiro, para que se pudesse fazer isso sem a necessidade de intervenção humana. Então, essa é uma inovação de aplicação típica. Uma segunda inovação é a inovação de produto, né? Aí é o foco em mercados existentes, aí o quadrante direito baixo, com novos produtos, ou seja, agora eu vou inovar no produto. O mercado já existe, mas eu quero arranjar um produto distinto para aquele mercado. É um anverso da inovação anterior de aplicação. E aí, três fatores de sucesso se eu estiver tratando de uma inovação de do modelo de operação de volume. Então, o que seria esse tipo de inovação de produto? Por exemplo, vamos pegar os smartphones. Eles existem para se conversar, eventualmente, enfim, fazer uma série de coisas, praticamente um computador de mão, mas ao longo do tempo ele foi substituindo a máquina fotográfica pessoal, não profissional. E aí ele se tornou um produto a mais no mercado já existente, ou seja, eu precisava de máquinas fotográficas para andar por aí, só que eu posso colocá-la junto com esse produto novo que é o smartphone. Então, quando a gente estiver falando de um modelo de operação de volume, é preciso ter em mente que a pesquisa e desenvolvimento ela tem que ser capaz de criar avanço sem ter que criar um mercado novo para aquilo ali, ela em função de produto. O marketing tem que ser capaz de conceber uma reivindicação revolucionária, ou seja, olha, nós estamos fazendo algo completamente diferente para uma necessidade pré-existente. E o pessoal da área de produção e logística tem que ser capaz de fornecer ininterruptamente. Você não pode criar uma demanda e depois não ser capaz de entregar. Isso aí pode ser um grande tiro no pé. E quando a gente estiver falando no modelo de sistemas complexos, aí são três princípios operacionais que têm que ser observados. A solução tem que ser uma solução vencedora, ela tem que ser focada e ela vai demandar uma séria gestão de produção. O na fase de crescimento, ainda na zona de liderança do produto, nós temos essa inovação de plataforma, que é a inovação incremental, ou seja, o mercado existente, o produto existente, e aí o que se faz é interpor uma camada de simplificação para mascarar um legado subjacente de complexidade, né? Ou seja, por exemplo, quando a Oracle pegou um banco de dados relacional extremamente complexo para software com aplicação universal. Então, ele popularizou aquele tipo de aplicação que era bastante específico. Agora, na fase de maturidade, uma observação importante sobre essa fase do ciclo de vida é que é que é aqui onde está o verdadeiro dinheiro, né? Aqui a gênese da tecnologia, do mercado está aqui, então é importante uma boa largada para obter liderança de mercado, mas é aqui que vão vir os dividendos por conta dessa fase de maturidade que os custos vão ser baixados dramaticamente e os lucros vão ficar recorrentes. Então, quando há uma onda de adoção se encerra, aí as taxas de crescimento vão decrescer dramaticamente, e os retornos de capital mais baixos, em termos absolutos, vão ser compensados com a redução dos riscos incorridos nessa fase. E aí, como eu disse antes, nós temos duas
zonas diferentes: a zona de experiência do cliente, modelos de sistemas complexos, e a zona de excelência operacional, os modelos de operação de volume. É um fenômeno que acontece, antes da gente continuar nessa parte aqui, é o fenômeno da fractalização em mercados maduros. Quando o mercado maduro acontece, então ele estabiliza, né? Eles vão requerer um modelo mental denominado por Moore, aquele ali da Dealing with Darwin, né? Adaptação. Ele denominou esse modelo de fractalização do mercado e estabeleceu o seguinte: existem três estágios iniciais que indicam crescimento orgânico, ou seja, esse mercado representado no círculo azul, o alcance do mercado representado pelo triângulo preto vai aumentando à medida que eu vou aumentando a participação de mercado. Mais usuários vão fazendo uso daquela tecnologia, daquele produto, daquele serviço. Aqui o objetivo é muito claro, né? Eu preciso conquistar market share, participação de mercado. Mas, eventualmente, o mercado satura e aí entra a quarta parte, que são as extensões de linha. Ou seja, eu já faço aquela coisa, agora eu preciso fazer algumas adaptações necessárias para que o meu produto alcance um público cada vez maior. Exemplo clássico disso, e não único, está no automóvel. Né? Então, por exemplo, quando surgiu o automóvel, não surgiu no Ford T, surgiu no Benz no século XIX ainda, o Ford T de 1900 e bolinha, mas quando o Ford T surgiu, o automóvel passou a ser adquirido por um número crescente de usuários. Né? O grande pulo do gato que Henry Ford conseguiu foi popularizar algo que era de fabricação artesanal extremamente cara para algo que era produção seriada, né? Ele criou a linha de montagem, e isso aí foi gerando e baixou muito o custo e foi possibilitando o acesso do automóvel para uma população crescente, viabilizou estradas, uma série de coisas e tal. E aí isso aí, então esse número crescente de usuários atendeu aquelas frases um, 2, 3, foi aumentando o alcance do mercado. Mas aí, quando chega num ponto, ele vai ter extensões de linha. O que os fabricantes de automóveis, não só a Ford, como a General Motors, que era a competidora da época, e depois Chrysler e tudo mais, eles fizeram as extensões de linha com a adoção de várias carrocerias, ou seja, não é mais simplesmente um carrinho conversível, vai ter carro para transportar coisa, transportar gente, transportar defunto, carro de lazer, carro esportivo, todo formato de carro. Aí você vai ter numa mesma família adotando mais de um carro, porque cada carro vai ter uma função, uma aplicação diferente. Depois que acontecem as inovações de linha, aí os produtos vão começar a obter algumas melhorias, né? Por exemplo, no caso do automóvel, ele vai ganhar rádio, vai ter uma melhoria no câmbio automático, vidros de travas elétricas, controle de cruzeiro, uma série de coisas vão ganhando que vão diferenciando esse produto do mais. E aqui a gente observa no centro dessa representação aqui, que normalmente é um triângulo preto, e aí ganha um triângulo azul. Ou seja, eu vou reduzindo os custos para aumentar a minha margem de contribuição. Por quê? Na medida que eu vou aprendendo a produzir isso em quantidade e variações de coisas, eu preciso reduzir os custos. Então, se a gente pegar o exemplo do crescimento do perímetro dessas figuras em outra indústria, por exemplo, de comunicação, a gente tinha no início um telefone simplesmente utilizado para conversar, né? Graham Bell inventou lá o telefone, ok, vamos usá-lo para conversar. De repente, a tecnologia vai subindo, e aí eu vou colocar o VoIP, Wi-Fi, games, enfim, Babycam, várias aplicações para aquela tecnologia original. Né? Então ele pode ser, por quê? É,
número de vendas pode ser significativamente maior do que o número de clientes. Não vai ser um telefone por pessoa. A mesma pessoa pode ter várias aplicações dessa aí. Como uma mesma família pode ter vários automóveis, cada indivíduo pode ter vários telefones. Ou desdobramentos daquele telefone. E aí chega a um determinado ponto que, por conta dessa inovação, o consumo passa a crescer substancialmente. Aí a gente observa aqui que a fractalização provoca o crescimento do mercado, né? As pessoas passam a ter mais bem, ou, né, uma lógica de consumo se instala, e aí a base de clientes cresce sensivelmente por conta dessa fractalização do mercado. E isso aqui, essa fractalização em si, vai gerar diferentes tipos de estratégias, como a gente vai ver a seguir. Essas estratégias vão depender de que ponto ah, da fractalização nós estamos falando. Então, por exemplo, nós vamos ter na zona de experiência do cliente o adicionamento de valor na superfície, na ponta, né? Representado na área preta aqui. Ou seja, aí nós vamos ter quatro tipos de estratégia de inovação. A inovação de extensão de linha, que a gente viu lá, aumentando as carrocerias dos automóveis, incremental, marketing e experiencial. Nós vamos tratar cada uma delas a seguir. E na zona de excelência operacional, ela visa extrair recursos do substrato, né? Como é que eu faço para reduzir os custos de obtenção de maior vantagem competitiva? Aí teremos essas quatro eh, eh, estratégias, né, de inovação: estratégia de engenharia de valor, de integração de processo e de migração de valor. Vamos começar pela zona de experiência do cliente. Nessa zona de experiência do cliente, as inovações elas migram do produto para o cliente, ou seja, como é que eu extraio mais coisas para atender o cliente a partir de melhorias do produto. São inovações de mercados maduros que têm otimização como característica principal. Duas características principais. Ela alavanca a relação com o cliente, ou seja, uma oferta mais atraente para o cliente, que ele perceba mais valor, e alavancam a excelência operacional que eu disse para colocar lá no substrato. Na zona de experiência do cliente, nós temos a primeira estratégia, a inovação de extensão de linha. E aqui, por exemplo, nós temos a expansão de um mercado maduro por meio do engajamento com uma nova base de clientes. Então, por exemplo, a gente já tinha a tecnologia do computador pessoal no desktop, aquilo ali foi sendo miniaturizado e nós vamos ver um exemplo bom disso aí lá na frente, quando a gente falar de mercados de inovações disruptivas, né, no estudo do Clayton Christensen. Mas aí aquele desktop migra, por exemplo, para o laptop, né? Depois para o PDA e uma série de outros. Por quê? Porque existe uma migração daquele produto em necessidade do cliente. A infraestrutura subjacente para esse tipo de inovação, ela se mantém inalterada e isso reduz os custos e, em decorrência, reduz também os riscos. Aqui o objetivo número um é o ganho de market share. Então, por exemplo, quando a Toyota quis encarar, ela atingiu a liderança de mercado automobilístico e quis encarar os grandes no mercado de luxo, não seria possível ela fazer frente aos principais modelos, por exemplo, alemães, né, o Mercedes, BMW e Audi, com um modelo Toyota. Então, ela criou uma submarca de luxo, a Lexus. A tecnologia subjacente, a infraestrutura necessária para produzir já existia. Então, a mesma mecânica confiável, tudo certinho, já existia no Toyota, mas aí ela acrescentou um acabamento de luxo e, obviamente, deu luxo mais aquela confiabilidade e colocou ele um produto novo
para fazer frente àqueles modelos de luxo, e isso em larga escala. No caso de sistemas complexos, é menos comum, mas também se aplica. Então, vamos pegar, por exemplo, a família 737 da Boeing, ou seja, é um sistema que existe já há bastante tempo, né? Há muito tempo, diga-se de passagem, há assim, meio século, é, só que vai se fazendo extensão de linha, ou seja, primeiro era o 737-200, depois o 737-300, nós já estamos no 737 nova geração, e ele vai sempre melhorando alguma coisa em relação à geração anterior. O pacote original é aviação regional, mas a redução de consumo de combustível, aumento de passageiros, de conforto, de silêncio, uma série de outras coisas vão sendo modificadas nesse processo. A segunda estratégia nessa zona de experiência do cliente é a estratégia de inovação incremental, né? Aqui nós temos uma continuidade da inovação de extensão de linha apresentada anteriormente, mas aí melhora ainda mais as ofertas. Por exemplo, eu já tenho a geladeira, mas que tal se eu acrescentar agora do lado de fora um ice maker, né? Um fazedor de gelo que eu não tenha que abrir, pegar a forminha, sair quebrando a forminha, não. Simplesmente eu coloco a jarra, o copo ali do lado do dispenser, do lado de fora, e ela vai me cuspir as pedras de gelo ou gelo picado. Ou, por exemplo, o teflon nas panelas. Ou seja, já tenho uma panela, mas em vez de ficar untando com óleo para não grudar, eu tenho um material que não deixa grudar o ovo, o queijo, seja lá qual for a fritura que eu for fazer. Então, a ideia aqui é melhorar cada vez mais as ofertas e o objetivo é aumentar a margem de contribuição, não o market share como era no caso anterior, mas melhorar o desempenho da empresa. Então, nas operações de volume, uma coisa que eu já tenha funcionando bem, né? Mas agora eu coloco, por exemplo, aqui no caso das fraldas infantis Pampers e Huggies, elevando a qualidade daquelas fraldas para um público premium, né? Então, essa fralda aqui é diferenciada, porque existe um público que está disposto a pagar por uma fralda diferenciada. E se a gente voltar para Boeing, também, de novo, na inovação incremental, no modelo de sistemas complexos, é menos comum, mas também é praticado, existe. As famílias 7X7, né, da Boeing, ou seja, tinha o 737, depois 747, 757, 767, 777, 787, ou seja, a essência de como fazer aviões está ali, mas cada um vai se adequar a uma nova forma de aplicação, um novo tipo de mercado, como, por exemplo, longos voos, wide body, né, que é avião com mais fileiras de cadeiras para maior quantidade de passageiros, e assim sucessivamente. Terceira estratégia, a inovação de marketing, né? Na inovação de marketing, a gente vai obter uma diferenciação na interação com o cliente potencial durante o processo de compra. Ou seja, a comunicação é o que fala mais alto. Então, se busca superar as vendas da concorrência em lugar de superar seus produtos. Eu não quero, não é que eu não quero. Não necessariamente eu preciso buscar um produto melhor do que o do meu concorrente, mas uma forma de que o, que o meu consumidor, meu cliente, perceba isso de forma melhor, né? Então, a palavra de ordem é viralizar, né? Então, ou seja, quando eu pego marcas como a Nike, como a Apple, eles fazem uma dinâmica de comunicação que, independentemente da qualidade, que é boa, mas a forma de comunicar aquilo ali é tal que, por exemplo, Havaianas, a partir do momento que o garoto propaganda deixou de ser o Chico Anísio, isso é para os antigos, tá? Lá atrás, quem fazia propaganda de Havaianas era o Chico Anísio. Na década de 1990, 2000, se não me engano, aí os jovens atores globais começaram a fazer propaganda da Havaiana como sendo algo cool, e aí ela migrou para um público jovem, premium, e ela virou um produto de exportação e é sucesso até hoje, por exemplo. Por quê? A forma de comunicação, a forma de marketear aquele produto tornou o produto um campeão de vendas. Nos modelos de sistemas complexos,
A gente observa aqui, por exemplo, a Berkshire Hathaway, que é a empresa de investimentos do Munger e do Warren Buffett, né, os bilionários famosos porque apresentam um desempenho absurdo há décadas, né, invariavelmente, a diferenciação está na reputação e não na marca em si. Você sabe que vai fazer bom negócio se você tiver, se você for capaz de fazer negócio via Berkshire Hathaway, Berkshire. E por fim, na zona de experiência do cliente, temos a inovação experiencial, tá? Que aí o valor está na experiência proporcionada pela oferta, né? E não na diferenciação das funcionalidades. Não necessariamente qual a funcionalidade que você tem, mas na experiência que você observa. Quando, por exemplo, você vai num restaurante de boa qualidade dentro de um shopping, ou dentro de uma área disputada, e para não ter que ficar esperando em fila, eles te dão aquela bolacha vibradora, você vai passear pelo shopping, quando chegar a sua vez, um sistema de RF vai vibrar e você chega a sua vez, tá? Então, no sistema de operação de volume, você vai ter a experiência para ser memorável, ou seja, uma coisa bacana, Disney, cruzeiros, coisas assim. E, no caso de sistemas complexos, ela fica focada no relacionamento com os pares, no contato com experts. Por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, as pessoas vão principalmente para encontrar outras pessoas que vale a pena serem encontradas lá. Não é necessariamente na funcionalidade que existe no fórum, mas quem está lá, o quem é que manda. Hum, Na fase de maturidade, lembrando que essa é a fase onde está o dinheiro. Agora, dentro da zona de excelência operacional, nós temos que as inovações migram dos produtos para os processos que habilitam esses produtos, né? Vamos às quatro estratégias que permeiam essa zona de excelência operacional. A primeira delas é a inovação na energia, na engenharia de valor. Nessa estratégia, os custos de materiais e de produção são reduzidos, mas sem a modificação das propriedades externas. Então, nós temos, por exemplo, aqui um exemplo, um motor de automóvel, no caso aqui da foto, um motor Mercedes, mas vale para qualquer um, né? Não só um motor automóvel também, mas enfim. Eu já tenho uma tecnologia que vem andando e eu vou melhorando os materiais e a forma de produzir e eu vou melhorando o desempenho daquele produto e obtendo então valor a partir dessa mudança na engenharia. No caso dos modelos de operação de volume, eu tenho que baixar o custo sem perder a funcionalidade a um extremo. E, por exemplo, no caso da BIC, que é famosíssimo, assim, eu adoro escrever. E eu gosto de ter uma Mont Blanc, que não é nem caneta, eles chamam de instrumento de escrita. Mas não existe nada melhor do que uma Bic. A esferográfica Bic funciona mas muito bem. Então, como caneta, ela é imbatível, porque a Mont Blanc vai fazer a mesma coisa que a Bic, só que a Bic custa 1000 vezes menos, literalmente, né? Então, é uma estratégia campeã. No modelo de sistemas complexos, aqui nós temos, por exemplo, o foco no sistema em geral, né? A redução do custo da vida útil ao longo da vida útil inteira do sistema, no caso da Infosys, por exemplo. Segunda estratégia, a estratégia de inovação de integração que vai reduzir o custo de manutenção do cliente, ou seja, quanto custa o cliente, né? Eu reduzo esse custo por meio da integração de muitos elementos distintos em um sistema único, que é gerenciado de maneira central. Então, por exemplo, a Gol, que usa uma frota Boeing, então quando ela unificou a frota dela, por exemplo, tem muitas empresas que têm avião da Boeing, da Airbus, da Embraer, isso aí tem uma vantagem operacional, porque cada avião tem
o seu sweet spot de operação, mas do ponto de vista de manutenção, isso é um pesadelo. Então, a Gol optou por, ok, eu só tenho avião da Boeing, a manutenção é simplificada ao extremo, porque é sempre a manutenção de um mesmo tipo de aeronave. Então, quando a gente pensa em movimento, em modelo de operação em volume, pensa no conceito do canivete suíço, ou seja, eu tenho alguma coisa que entrega mais no todo do que as partes. Porque se eu tivesse que pegar uma por uma, ficaria muito caro. No caso do modelo de sistemas complexos, o SAP é, né, o ERP, o Enterprise Research plataforma, alguma coisa assim, ele vai funcionar de maneira integrada para toda a organização. Na inovação de processo, nós temos uma redução do desperdício, não da oferta em si, mas dos processos que habilitam a sua produção, a sua geração, se for o caso de serviço, né? Aí, a chave é uma combinação de insight original, se for tratado dos sistemas complexos, a uma disciplina de execução, se for falar em termos de oferta de volume, né? O exemplo clássico histórico é o Kanban, desenvolvido pela Toyota, né? No caso aqui das operações de volume, como eu disse, uma disciplina de execução onde Michael Dell eliminou o middleman quando fez a configuração dos seus computadores, entregando direto para os usuários, no que ele chamou de Direct Retail Model, né? O modelo de venda direta. E no caso de sistemas complexos, isso também está no livro do Clayton Christensen, um insight muito original, que é, por exemplo, da siderúrgica, da Mini Mills, né, as mini siderúrgicas americanas lideradas pela Nucor, que eh, não mataram, mas mudaram completamente o tabuleiro estratégico da siderurgia mundial em relação às siderúrgicas integradas, como são, por exemplo, a Uzi Minas, onde eu trabalhei, a CSN e grandes outras. Por fim, na na quarta e última estratégia de inovação na zona de excelência operacional, ainda na fase de maturidade, temos a inovação de migração de valor, que redireciona o modelo de negócio de um elemento comoditizado, ou seja, padronizado, na cadeia de valor, para um com maiores margens de contribuição, né? E aí, por exemplo, clássico, né? A migração do modelo do aparelho de barbear para a lâmina de barbear. Então, entrego um aparelho de barbear por um preço bem baixo, mas vou cobrar um preço premium naquela lâmina que só serve para aquele aparelho de barbear. A migração da impressora para o cartucho de tinta, mesma lógica. Da cafeteira Nespresso para a cápsula de café, mesma coisa, tá certo? Então, quando a gente tem um modelo de operação de volume, nós temos uma migração do valor na cadeia de valor das marcas líderes, né? Aquelas marcas, por exemplo, a gente viu lá as fraldas e tudo mais. O poder de barganha deles diminui muito quando você tem essa migração de valor direcionada para o atacadista de grande volume como o Walmart. A história de Sam Walton, né? Daí o Sam's Club, o Walmart, né? O nome da origem dele. Está em vários livros, porque ele realmente tirou vários coelhos da cartola pela forma como ele idealizou o Walmart. Ele mudou o mapa do poder de negociação ali. E no caso de sistemas complexos, uma migração, por exemplo, no caso da IBM, International Business Machine, ele migrou o Machine aí para outras áreas de software de serviço quando as máquinas de computação ficaram comoditizadas, ele precisou arranjar um novo tipo de mercado de valor para o seu negócio. Quando chegamos na fase de declínio do ciclo de vida, é necessário fazer uma renovação da categoria.
E aí, ainda aquele declinante, né? Fala, chegou o fim da festa. Não. O mercado existente ainda é um ativo valioso. E aí tem duas opções básicas, e essas opções elas não são excludentes. Pode-se renovar o negócio e ou otimizar os retornos com a saída, com a renovação desse negócio. Então, nós temos aqui três estratégias. A primeira delas é a inovação orgânica, né? A renovação orgânica feita com a aplicação dos recursos para se reposicionar em uma categoria em crescimento, ou seja, aqui, esse negócio aqui está declinante, mas existe uma nova categoria em crescimento e a gente pode pular para aquele galho de lá. Então, aí tem que se adotar uma abordagem que a gente viu lá no começo, né, no início do ciclo de vida, ou seja, a inovação de aplicação. Como é que eu migro para aquela inovação de aplicação a partir daqui? Né? E ela vai também representar um retorno à inovação de produto. Eu preciso rever o meu produto nessa fase do negócio. Então, a IBM é um exemplo clássico, e aí a Nokia ela saiu de uma empresa. A Nokia, para quem não sabe, é uma empresa centenária, aliás, mais do que um século de existência. Ela era empresa de reflorestamento, fabricava papel, polpa e tal, depois cabos de comunicação para migrar para eletrônicos, né? E a Intel, ela começou fazendo DRAMs, né? Dynamic Random Access Memory, né? Memória de computador, ou seja, aquilo foi sendo comoditizado, ela pulou para microprocessadores para liderar o mercado. Então, uma renovação de categoria muito bem sucedida em ambos os casos. A segunda estratégia é a inovação de aquisição, né? Aqui nós temos uma solução externa, vem de fora, por meio de fusões e aquisições, né? Seja como o adquirente ou seja como o adquirido, né? Ou seja, quem vai incorporar ou quem vai ser incorporado. Aí, por exemplo, quando a Lotus comprou a Lotus Software, a IBM comprou a Lotus Software. No caso do modelo de operação de volume, temos o exemplo da Gateway, que adquiriu a eMachines para fazer frente à Dell Computers na época. E no modelo de sistemas complexos, existia uma empresa muito boa chamada Documentum, mas ela era pequena, ela não conseguia fazer frente às grandes e optou por ser adquirida pela MC em 2003 para voltar ao mapa dos negócios e ser líder. E, por fim, quando nada mais funciona, né, as estratégias anteriores falham, resta a estratégia de colheita e abandono. Então, vende os assets, simplesmente tira o time de campo e a vida que segue. Né? Existe vida após a, aquele mercado, aquele negócio. Ok? E aqui, para finalizar esse segmento e esse segundo capítulo da primeira parte, vamos a alguns exemplos de instrumentos de inovação que podem ser utilizados em combinação com estratégias. Não é uma lista exaustiva, mas é uma lista de exemplos que eu particularmente pude aplicar na diretoria que eu estava à frente, diretoria de pesquisa e inovação nas Minas, que aqui vão algumas delas, né? Células de benchmarking, né? Você tem às vezes uma uma área de desenvolvimento que você quer melhorar, mas você não pode consultar o seu concorrente. Por exemplo, a Uzi Minas não pode ver como é que a CSN ou a ArcelorMittal faz para distribuir o aço, mas eu não posso perguntar para a Coca-Cola. Coca-Cola não compete com os Minas. Então, a gente criou células de benchmark onde a gente reunia diferentes indústrias que queriam compartilhar conhecimentos em áreas não concorrentes, em áreas não competitivas. Né? Gestão de propriedade intelectual. Existe muito conhecimento dentro da empresa que a própria empresa não sabe.
Por quê? Porque simplesmente não comunica. Existem gerações, né? Quanto mais tempo a empresa tiver de vida, mais gerações passaram por ela, mais conhecimento foi colocado a bordo, e aí as pessoas simplesmente deixam de saber. E se você faz a gestão daquela propriedade intelectual, você pode ter uma série de ganhos. Só para se ter uma ideia, nós levantamos na época, em 2010, que a Uzi Minas, tirando a Petrobras, que era uma empresa estatal, que é uma empresa estatal, a Uzi Minas era a maior, eh, era a líder brasileira em patentes. Ok? Isso é herança da Nippon Steel, que estava no Board of Directors desde a fundação da empresa em 1962. Um outro é mapeamento de experts, tanto interno quanto externos, né? A empresa, por exemplo, tinha 30 mil funcionários distribuídos em 7 estados. Então, tem gente que, obviamente, não convive. Tem gente que está lá em São Paulo, em Cubatão, tem gente que está em Patinga, tem gente que está em Belo Horizonte, tem gente que está, enfim, aqui em São José dos Campos, tem Uzi Minas. E aí, as práticas e os conhecimentos desempenhados, desenvolvidos nas localidades, não são necessariamente eh, compartilhados e eventualmente os experts e o conhecimento gerado por eles não são conhecidos. Então, o mapeamento disso permitia trocar figurinha, por assim dizer, dentro da própria empresa. Outra coisa era a comunidade de práticas, né? Uma empresa, especialmente uma empresa que esteja espalhada no território, e aí a minha alma mater, né, Força Aérea Brasileira é um exemplo clássico. Então existem práticas feitas, por exemplo, você tem diferentes aviações, aviação de caça, aviação de patrulha, aviação de asas rotativas, vulgo helicóptero, aviação de transporte, assim sucessivamente, e estão espalhadas em esquadrões pelo país inteiro. Então, é muito comum haver exercícios, reuniões das aviações ao longo do ano, para que as práticas sejam compartilhadas e essas comunidades possam trocar experiências. A mesma coisa acontecia na Uzi Minas. Então, existia uma planta de aços planos em Cubatão, que era da antiga COSIP, e existia a planta de Patinga. Não só a mesma fazendo a mesma coisa como o aço plano, mas, por exemplo, a mina de Itatiaia-Sul tem coisas ligadas, por exemplo, à segurança do trabalho, que aquela prática vai servir para o pessoal de Cubatão, para o pessoal de Patinga e assim sucessivamente, o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, essa troca de conhecimento de práticas era muito interessante para melhorar os processos de parte a parte. Uma outra coisa é aquilo que eu falava do chão de fábrica, né? As ideias vêm de baixo. Então, nós criamos, por exemplo, uma coisa que nos fez ah, recuperar 20 milhões de reais num ano. Parece muito dinheiro para a pessoa física, parece pouco dinheiro para uma empresa grande, mas se a gente relativizar isso ao custo da nossa diretoria, era bastante dinheiro. E aí, como? Criando um concurso de ideias que era anual, né? Fizemos isso durante o tempo que a gente esteve lá. Eu confesso que eu não sei se continua, mas imagino que sim. Essa bolsa de ideias fazia um concurso e essas ideias visavam reduzir custos de processos ou melhorar a segurança, enfim, melhorar a comunicação dentro da empresa. As melhores ideias eram premiadas e isso aí gerava um ganho de espírito de corpo, moral e tudo mais, além do ganho financeiro. E, por fim, células de inteligência competitiva e gestão do conhecimento, knowledge management, né, competitive intelligence, para poder fazer o uso do conhecimento interno da empresa em favor dela na competição no mercado. Ok. Com isso, nós encerramos esse segundo segmento. E vamos agora, no próximo segmento, falar da inovação no Brasil, né? Como estamos, como deveríamos estar. Até o próximo segmento.